Abra suas Bíblias no livro de Hebreus. Vou deixar aberto no livro de Hebreus. Hoje é a última carta, a última ministração sobre as cartas de Paulo. E hoje nós vamos trazer uma palavra, compartilhar com os irmãos, uma palavra sobre a carta de Hebreus. Só que tem um porém. Essa carta de Hebreus entrou junto, mas não se sabe quem escreveu. Ela entrou junto nas cartas de Paulo, mas até hoje não se sabe quem escreveu essa carta. Até hoje, até os dias de hoje não se sabe quem escreveu. Ela entrou junto nesta série das cartas de Paulo, mas não se sabe se foi Paulo. Desde a época desta carta, vem sido estudado sobre a autoria e citaram Barnabé, que não foi um discípulo, mas foi uma pessoa muito importante no avanço da igreja, que juntamente com Paulo e Pedro avançaram para a igreja nesta terra, citaram Apolo, tentaram dar essa autoria dessa carta a Apolo, que a Bíblia fala que em Atos, agora não me recordo, Atos capítulo 18, se eu não me engano, que ele era uma pessoa conhecedora da palavra, que era uma pessoa temente a Deus. Em Atos fala, chegou em Éfeso um homem chamado Apolo, que era um homem temente a Deus, que pregava a palavra com muita eloquência, ou seja, ele sabia falar, ele sabia do que ele estava falando. Silas, que andava com Paulo, e entre outros. Então, até hoje não se sabe quem escreveu a carta de Hebreus. Mas tem uma palavra que, quando nós estudamos, que se chama cânon, que é quando nós estudamos cânon das Escrituras. Significa que todo livro que está aqui, quando diz o cânon das Escrituras, é que todo livro que está aqui, ele foi reconhecido como inspirado por Deus, por isso que ele está aqui. E essa carta, mesmo não sabendo quem é o autor, ela entrou junto na Bíblia por outros fatores, porque quando os estudiosos da Reforma Protestante foram estudar as cartas, eles tinham alguns critérios para considerar esse livro, os livros bíblicos ou não, que eram a autoria, a aceitação da carta, no caso a aceitação do livro, a autoria, o conteúdo, o testemunho da pessoa. Só que como não se sabe quem escreveu essa carta, provavelmente foi alguém muito próximo aos discípulos. Muito próximo aos discípulos. Só por algum motivo que só Deus sabe, até hoje não se sabe quem escreveu essa carta. E eu creio que, como diz lá em Deuteronômio 29, que as coisas ocultas pertencem a Deus, mas as reveladas a nós. Por algum motivo Deus não nos permitiu saber quem foi o autor dessa carta. Mas Ele sabe de todas as coisas. Quando nós estivermos com Ele, quando nós estivermos no reino junto com Ele, a gente pergunta: Deus, quem escreveu Hebreus? Só para título de curiosidade, a gente vai perguntar, né? Não sei a curiosidade de cada um, mas talvez eu pergunte: Deus, quem escreveu Hebreus? Só para saber, né? Aleluia. E essa carta, irmãos, ela foi escrita para os judeus que já foram convertidos, que já tinham sido convertidos. Porque, como toda essa série das cartas de Paulo, a de Gálatas, se não me engano, e teve outras, sempre Paulo ministrou, pregou contra os falsos profetas, os falsos mestres que estavam tentando não pregar contra as Escrituras, mas distorcer. Eles não conseguiam aceitar que Jesus morreu de uma vez por todas, foi o sacrifício definitivo por todos os pecados. Eles queriam, porque queriam induzir as pessoas àquela velha natureza, aquela velha frase que não, mas eu tenho que fazer,
eu tenho que fazer para ser salvo, eu tenho que fazer para ser aceito. E o autor de Hebreus escreveu essa carta justamente por causa disso, para alertar essas pessoas contra os falsos mestres. E eu acredito, irmãos, mesmo não sabendo quem escreveu, a Bíblia, o próprio apóstolo Paulo fala em Timóteo que toda a escritura é útil, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então, se a carta de Hebreus está aqui, é porque ela é útil para as nossas vidas até os dias de hoje e continuará sendo eternamente. Porque a carta de Hebreus, o tema central da carta de Hebreus, se você for ler do capítulo 1 ao capítulo 13 até o último versículo, do início ao fim, é falando sobre a grandeza de Cristo sobre todas as coisas, sobre a superioridade de Cristo em todas as áreas. Porque, como eu falei, eles estavam querendo distorcer os judeus que não eram convertidos, vamos dizer assim, os falsos mestres, estavam querendo distorcer o que os apóstolos falavam. E esse escritor escreveu esta carta justamente para falar da grandeza de Cristo sobre todas as coisas, que não tem lei que seja maior que Jesus, que Ele veio para cumprir a lei, Ele é a lei, mas Ele é maior que todas as coisas. Já no capítulo 1 de Hebreus, vamos ler ali do versículo 1 até o 4. Eu dividi, analisando ali, estudando, eu dividi a carta em capítulos, porque se você for ler, é o que realmente ela fala. Então, do capítulo 1 ao capítulo 2, ela fala sobre como Jesus é superior aos anjos. Do capítulo 3 ao 4, superior a Moisés, a antiga aliança. Do capítulo 5 ao capítulo 7, fala que Jesus é superior ao sacerdócio de Arão. Do capítulo 8 ao 10, ele é superior à lei. E do capítulo 11 ao 13, Cristo é o caminho para quem quer viver por algo maior. Porque se você for analisar, esse é o conteúdo da carta de Hebreus. Outras cartas, por exemplo, como a de Romanos, que o tema central, o tema principal da carta é a justificação pela fé. Mas se você for ler a carta de Romanos, tem outros assuntos junto. É o tema principal, é a justificação, mas tem outros assuntos junto. Essa aqui não, essa aqui é só falando sobre a grandeza e a superioridade de Jesus sobre todas as coisas. Ou seja, não há nada maior que o nosso Jesus, não há nada maior que o nosso Deus. Que nós cantemos ali, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Ou seja, não há nada que seja maior que Ele. E o autor de Hebreus já começa no capítulo 1 dizendo assim: havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas, nestes últimos tempos nos falou mediante o seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é ainda mais excelente do que eles. Então, no capítulo 1 e 2, o autor fala que Jesus é superior aos anjos, aos seres celestiais. Só que o versículo 3 ali fala que ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Em João capítulo 1 ali, se você for ler, o autor fala que tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada teria sido feito. Ou seja, se há alguma coisa, se nós estamos aqui hoje, é por causa dele, é por causa de Jesus, não tem outro motivo. A Bíblia fala em João capítulo 1, versículo 3, se eu não me engano: sem ele
nada teria sido feito. E o autor de Hebreus deixa bem claro, e eu vou falar isso 387 mil vezes hoje, a grandeza do nosso Senhor Jesus, porque o autor fala, ele engrandece Jesus nessa carta, porque Moisés é tido como um grande profeta, sim, todos os personagens da Bíblia são personagens fantásticos, mas ninguém é maior que o nosso Jesus, ninguém, absolutamente ninguém. Ele é o único que está sentado à direita de Deus Pai, não tem mais ninguém, ele é o único, ele é o maior que tem. No capítulo 3, vamos acelerar. No capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao 6. No título da minha diz assim: Jesus Cristo é superior a Moisés. Diz assim: sendo assim, santos irmãos, participantes da convocação celestial, considerai com toda a atenção o apóstolo e sumo sacerdote que declaramos publicamente, Jesus. Ele foi fiel àquele que o constituiu, assim como também foi Moisés em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, pelo mesmo princípio que o construtor de uma casa possui mais honra do que a própria casa, porquanto toda casa é construída por alguém. No entanto, Deus é o supremo construtor de tudo. Moisés foi leal como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser revelado no futuro. Olha só, Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa, precisamente, somos nós. Isto é, se retivermos com fé perseverante a coragem e a esperança da qual nos gloriamos. Aqui falando sobre Cristo ser maior que Moisés, sobre o construtor da casa. Ali fala que quem tem mais glória é o construtor e não a casa. E depois fala que essa casa somos nós. Ou seja, Deus tem a glória maior, Jesus tem a glória maior. Porque se nós nos tornamos habitação, foi porque Ele morreu para nos tornar habitação, para que Ele habitasse dentro de nós. No capítulo 5 fala que Jesus é superior ao sacerdócio de Arão. Capítulo 5, agora nós vamos ler um pouco, do 1 ao 10. Diz assim, Hebreus capítulo 5, versículo 1: Porquanto todo sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é designado para representá-los em questões relacionadas com Deus, a favor da humanidade, a fim de oferecer tanto dons quanto sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de compadecer-se dos que não têm conhecimento e se desviam, considerando que ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esse motivo deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como em seu próprio favor. Ninguém, portanto, toma essa honra para si mesmo, senão quando convocado por Deus, como aconteceu com Arão. Desse mesmo modo, Cristo não buscou para si próprio a glória de se tornar sumo sacerdote, mas foi Deus quem lhe declarou: Tu és meu filho, e hoje te gerei. E revela em outra passagem: Tu és sacerdote para todo o sempre, conforme a ordem de Melquisedeque. Durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em clamor e com lágrimas, àqueles que o podia salvar da morte, tendo
sido ouvido por causa da sua reverente submissão, mesmo considerando o fato de ele ser o Filho de Deus. Aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos quantos lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui fala do templo lá em Êxodo, quando fala do sacerdócio de Arão, sobre os sacrifícios. Todo ano Arão entrava no Santo dos Santos com o sangue dos animais, dos cordeiros, como uma oferta pelos pecados do povo. E esse sacrifício tinha que ser feito ano após ano, todos os anos. E aqui nesse texto deixa claro que Jesus, ele foi o sacrifício de uma vez por todas, ou seja, a partir do sacrifício de Jesus, não precisa mais, ele foi o sacrifício, ele pagou os pecados, ele pagou o preço pelos pecados. Não precisa mais, eu vou fazer para ser salvo, eu tenho que fazer isso para ser salvo. Não, a gente, como diz ali, a gente tem que obedecer. Salvação eterna para todos quantos lhe obedecem. Nós temos que obedecer, e ponto. Jesus Cristo é maior que Arão, maior que Moisés, porque ele foi o sacrifício perfeito de uma vez por todas. Ninguém precisou mais fazer sacrifício, porque ele já fez. Ele levou os pecados sobre si. Amém? Aleluia. Estou falando um pouco correndo para dar tempo. No capítulo 8, ali fala que ele é maior que a lei. Capítulo 8, no capítulo 9. Capítulo 9, versículo 11, que diz assim: o perfeito sacrifício de Cristo. Se você for ler, eu não sei se a sua Bíblia tem títulos em cada passagem, né? Que nem no capítulo 8, a minha diz assim: a aliança em Cristo é superior. Daí no capítulo 9, no versículo 1, ela diz assim: os ritos mosaicos eram imperfeitos. Justamente foi o que eu acabei de falar. Os ritos mosaicos eram imperfeitos. Daí no versículo 11, o título da minha diz assim: o perfeito sacrifício de Cristo. Nós vamos ler só o 11 e o 12. Quando Cristo chegou como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas, isto é, não pertencente a esta criação, não por intermédio de sangue de bodes e novilhos, porém mediante seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas. Mais uma vez, ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Aleluia. Aqui o que eu acabei de falar. No Antigo Testamento, o sacrifício era por meio de bodes, pelo sangue de bodes, de novilhos, mas de uma vez por todas, ele, Jesus, entrou no Santo dos Santos, conquistando a eterna redenção. Ou seja, o que ele fez vale eternamente. Não precisa todo ano um sacerdote entrar no templo para fazer um sacrifício. E era essa a visão que os falsos mestres, que os profetas queriam trazer novamente. Eles estavam distorcendo, porque eram essas coisas que eles queriam trazer novamente, esses ritos, esses costumes de prestar sacrifícios, porque eles não conseguiam acreditar na ideia de que Jesus foi de uma vez por toda, eternamente, o sacrifício perfeito. Muito obrigado, Felipe. Deixa eu ver onde eu parei. Jesus me ajuda. Parei aqui no
versículo 12, né? Falando que de uma vez por todas ele conquistou a eterna redenção. Aleluia. E daí no capítulo 11, do 11 ao 13, e do 11 ao 13, o capítulo 11 especialmente é um capítulo que fala muito sobre fé. Do capítulo 11 ao 13, fala justamente para as pessoas que não se conformam com uma vida superficial, que querem viver por algo maior, por algo superior, independente de qualquer circunstância. Porque até a Bíblia fala no capítulo 12 que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. E no capítulo 11 diz, todo mundo conhece esse texto, que fala sobre a fé, que a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver, porquanto foi mediante a fé que os amigos receberam bom testemunho. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. E daí cita aqui no capítulo 11 todos os que a Bíblia chama de heróis da fé. Cita Abel, Abraão. Eu não sei, não, só abrindo um parênteses aqui. Você já parou para pensar que quando nós estiver na glória do Senhor, quem é a primeira pessoa da Bíblia que você vai querer ver depois de Jesus? Não sei se você já parou para fazer essa reflexão, ou se você é pessoa normal, não sei. Mas eu já parei para pensar, quem que seria a pessoa que eu gostaria de conhecer depois de Jesus, sabe? Eu tenho dois, assim, em ordem, depois de Jesus, né? Não tem como não querer conhecer Jesus de primeiro. Primeiro seria Abraão. Seria o primeiro que eu queria ver. Depois Adão, porque Adão aí, eu creio que a galera aí, a maioria do pessoal da igreja vai querer ter uma conversinha com Adão. Eu acredito nisso. Falando por mim, né? Falando por mim, eu gostaria de ter uma conversinha com Adão. Porque Adão estava tudo perfeito, né? Convenhamos aqui, só abrindo um parênteses na mensagem. Estava tudo perfeito, estava tudo bom, não precisava fazer nada. Estava de boa. Tinha as árvores. Só um exemplo. Vamos dizer que no jardim tinha 1000 árvores. Deus só falou uma. Então tu tem 999 árvores frutíferas ou não, mas tu tem 999 árvores que tu pode usufruir. Esse foram usufruir da que não podia. Daí hoje nós estamos aí, né? A sorte não, né? Deus é Deus soberano em todas as coisas. Enviou seu Filho amado para morrer na cruz por nós. Mas eu creio que vai ter mais alguém aí conversando com Deus, que me perdoa agora. Fiquei imaginando Adão no cantinho, chegando os irmãos tudo na igreja, os irmãos tudo chegando em volta de Adão e Adão indo pro cantinho assim, se escondendo, se esquivando. Eu e a minha imaginação, tá, irmão? Eu acredito que eu tenho uma imaginação meio. Às vezes eu me passo, dou umas escapadas assim. Acredito que eu não sou o único também, né, que vai querer conversar com Adão. Mas depois de Jesus, o primeiro que eu queria conversar era Abraão. Porque Abraão é chamado de pai da fé. Ele é conhecido como herói da fé também. Só que, irmão, associa uma coisa. É muito fácil, entre aspas, eu dizer que eu tenho fé, sabendo de todas as maravilhas, sabendo tudo que Deus pode fazer, tudo que Deus já fez. Por exemplo, o pastor Israel conta um testemunho para mim. Eu vi um fulano levantar da cadeira de roda. Eu vi não sei o que, eu vi isso, eu vi aquilo. É muito fácil, a minha fé ser ativada. Meu Deus, o fulano levantou da cadeira de roda, glória a Deus. Mas e agora ter fé, quando tu nunca viu nada? Porque Abraão é tido como o pai da fé. Ele não teve alguém para, quando Deus falou para ele, sai do meio da tua parentela. Ele pegou e foi, obedeceu, foi pela fé. Mas ele não teve, não vai lá. O fulano lá saiu e deu muito certo, está lá, ó como meu irmão está hoje.
ó como, sei lá, o irmão está hoje. Não, ele não teve. Ele saiu, obedeceu a Bíblia diz que ele fez isso pela fé. Ele obedeceu. Deus falou uma vez só com ele obedeceu e saiu caminhar para um lugar que ele não saberia quando ia chegar, ele não sabia como que era, ele só sabia, tipo assim, Abraão, Deus foi guiando e Abraão foi aqui, ó, tipo, Abraão dava um passo, Deus botava o chão, e assim ele ia. Isso é viver por fé, tu dá o passo e Deus botar o chão embaixo. E é a primeira pessoa que eu gostaria de conhecer, de conversar, porque muitas vezes, irmão, a gente acaba se abalando ou se deixando ser atingido por algumas coisas, não vou dizer pequenas, porque cada um sabe dos seus problemas, das suas lutas. Às vezes o que é pequeno para mim, para outro irmão pode ser muito grande, pode ser uma luta muito grande. Mas muitas vezes a gente fica aprisionado, com a nossa mentalidade aprisionada só no que é passageiro, sabe? Como eu falei, eu estou me programando para, se Deus me permitir, chegar lá e conversar com Ele, estou me programando para isso. Mas você já parou para se programar, para montar um roteiro para quando você chegar lá? Porque muitas vezes a gente se programa só para as coisas dessa terra. E não que seja errado, nós devemos nos programar, nós devemos nos programar, ter tudo certinho ali, a nossa rotina. Porque o dia de amanhã pertence a Deus, mas se o dia de amanhã não chega para mim, pode chegar para minha esposa, para o meu filho, daí. Então a gente tem que se programar. Mas muitas vezes a gente se programa, a gente leva a nossa vida tudo certinho. Só que isso aqui é tudo passageiro, é tudo algo que vai ficar. Daí a gente perde tanto tempo planejando algo, para daqui 10 anos, algo que eu vou fazer aqui, e esquece de se programar, de se preparar para algo que vai ser eterno, sabe? Para algo que não é eterno, de eternidade a eternidade. E a gente fica maravilhado e contemplando coisas que os nossos olhos podem ver, e a gente esquece de se programar para contemplar algo que a própria Bíblia diz em 1 Coríntios, se não me engano, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então a gente passa tempo se programando para viver algo que os nossos olhos enxergam, e a gente esquece de se programar para viver por aquilo que é eterno, aquilo que a gente nunca consegue, nunca vai conseguir imaginar, nem a mente mais brilhante dessa terra vai conseguir imaginar. E a gente esquece de se programar e de se preparar para isso, sabendo que tem algo muito, infinitamente maior do que aquilo que nós estamos contemplando, do que aquilo que nós estamos vendo. Porque dando esse parênteses, eu citei esse exemplo de quem vocês queriam, né, conhecer, porque muitas vezes a gente, só um exemplo, tá? Eu tinha um sonho de conhecer o Neymar, tinha um sonho de conhecer o Cristiano Ronaldo, só um exemplo, tá, irmãos? Sei lá, algum cantor, mas e daí a gente esquece de se programar, de se preparar para algo que a gente sabe que vai acontecer. Porque está aqui, a gente sabe o que vai acontecer. E muitas vezes a gente vem culto após culto, sabendo que é tudo verdade, que é tudo real, que tudo vai acontecer algum dia. E a gente esquece de se preparar para esse dia. A gente esquece de se programar para esse dia. A gente esquece de se preparar para... A gente se prepara tanto para uma vida passageira. Vamos supor que a gente viva até 100 anos. A gente se prepara tanto para viver 100 anos que a gente se esquece de se preparar para algo que vai ser eterno, que nós vamos viver eternamente. Por isso que eu perguntei para vocês se vocês já tinham parado para analisar, para pensar. Porque se você for refletir, se você não parou para pensar isso, pare e pense como que vai ser. Você já parou para pensar como que será que vai ser com Deus? Como será que vai ser com Jesus? Como que é lá? Como será que nós vamos morar?
como que vai ser, como é que nós vamos, né? Essas coisas. Às vezes a gente não para analisar essas coisas. A gente para só para pensar nas coisas desta terra, aquelas coisas que a traça e a ferrugem corroem, e a gente esquece de se programar para viver algo que é eterno. E o pior de tudo é que a gente sabe que isso vai acontecer. Isso que é pior. A gente sabe que esse dia vai chegar, que vai acontecer todas essas coisas, e a gente esquece de se programar, de se preparar para isso, de viver em favor disso. E a gente vive em favor, na maioria das vezes, da nossa vida terrena, que é algo que vai passar, vai acabar. A gente não tem o controle de todas as coisas. A própria Bíblia diz no livro de Mateus que, por mais que a gente se preocupe, a gente não consegue acrescentar um dia de vida em nossa jornada. Que Deus sabe de todas as coisas. Que o dia de amanhã pertence a Deus. E isso, não estou falando isso para você viver a moda louca. Não, vou fazer tudo que eu quero hoje, que amanhã pertence a Deus. Não é isso que eu estou falando. Tem que viver corretamente, certinho. Que não adianta, que nem aconteceu com uma viúva, que a Bíblia fala que o marido dela era profeta e morreu, deixou ela toda endividada, cheia de dívidas. Não é isso que eu estou falando. Nós temos que nos programar, nós temos que levar a nossa vida nessa terra certinho, mas a nossa maior preocupação é viver por aquilo que o autor de Hebreus fala, viver para ver Jesus, que é o maior dos maiores, é o maior entre todos, é o maior sobre todas as coisas. Porque se nós estamos aqui, irmãos, nós temos que aprender. Olha só, Cristo é o nosso maior exemplo. Nós estamos aqui justamente para aprender a viver como Ele viveu nessa terra. E nós temos que nos programar, nós temos que nos preparar para viver esse dia, viver esse momento, irmãos. Não sei se você já parou para analisar, parou para pensar como que seria, como que é o céu, como que vai ser esse dia. Eu já parei para analisar inúmeras vezes, às vezes até falando sozinho eu acabo falando, imaginando as coisas, porque é real, isso vai acontecer, vai acontecer. Jesus vai voltar. E nós vamos reinar junto com Ele. Mas o que eu queria dizer é que, com esse parênteses que eu abri, que nós precisamos nos programar sim para viver de uma maneira organizada nessa terra. Mas a nossa principal prioridade é viver aqui nessa terra para conhecer Ele e habitar eternamente junto com Ele. Não se preocupando com o que vai faltar amanhã, o que vai acontecer depois de amanhã, no que vem, porque isso tudo Ele tem o controle de todas as coisas e os planos dele são maiores que os nossos. Você está cansado de saber disso, já foi falado inúmeras vezes, que os planos dele são maiores que os nossos. Mas nós temos que levar a nossa vida, a nossa expectativa não tem que estar na próxima eleição, a nossa expectativa não tem que estar no governo, nossa expectativa não tem que estar em qualquer outra coisa, não. A nossa expectativa tem que estar em Jesus Cristo. Nossa expectativa tem que estar no reino dos céus, que é algo inabalável, algo que será eterno, algo que durará eternamente, e nós vamos fazer parte disso. Então nós temos que nos preparar para isso. Nós temos que, irmão, pelo amor de Deus, reflita, analisa um pouco, pare e pense. Não se pegue pensando, às vezes, ali sentado na cadeira, como será que vai ser? Como será que Jesus vai estar esperando nós? Como será que vai ser as casas, né? Se vai ser casa, se vai ser prédio cheio de apartamento, se nós vamos morar dormindo em rede, essas coisas assim, sabe? Não estou dizendo que é, mas parar para analisar, pensar essas coisas, como é que vai ser. Porque é melhor nós parar para analisar essas coisas do que nos preocupar
preocupar com as coisas dessa terra, porque se nós ficar só focado nisso, daqui a pouco nós tiramos os nossos olhos de Jesus e o nosso barco afunda, nós acabamos afundando. Pedro, quando começou a caminhar pela palavra, Jesus falou para ele: Pedro, vem. Pedro começou a caminhar olhando para Jesus. Quando olhou para os lados, afundou. Nós temos que olhar para Jesus, independente do cenário, independente de onde nós estiver caminhando. Se eu estou caminhando, eu tenho que caminhar olhando para Jesus. E o autor de Hebreus, do início ao final, do versículo 1 do capítulo 1 ao versículo 25 do capítulo 13, do início ao fim, é falando sobre a grandiosidade de Jesus. E nessa noite eu queria trazer essa palavra para os irmãos, se coloque de pé, é que nós não venhamos tirar os nossos olhos de Jesus, porque não importa nada mais importa, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Ah, mas Vinícius, tu não sabe o que eu estou passando, tu não sabe a luta que eu estou passando, tu não sabe a enfermidade. Não, eu realmente não sei, mas o que eu sei é que Jesus é maior que tudo isso. Eu não sei o que cada um aqui passa, Jesus sabe, mas esse é o tema da carta de Hebreus. Jesus é maior que tudo isso. Jesus é maior que todos. Jesus é maior, Jesus é soberano sobre todas as coisas. E isso que eu falei no final, eu não falei me colocando em um lugar de honra. Não, eu estou junto com vocês nessa. Eu tenho que começar a viver de acordo com isso, de acordo com as coisas que Jesus pede. Eu tenho que começar a viver, a buscar Ele como Ele queria que eu buscasse, porque Ele está ali disponível. A gente que é igual um rádio, mano. Se você sair da estação, começa. Se você vai chegando cada vez mais perto da estação correta, você escuta nitidamente. E muitas vezes a gente só escuta chiado, porque nós não estamos sintonizados, nós não estamos na mesma sintonia que Jesus. Nós não estamos conectados com Ele. E que nessa noite, irmão, se nós não estamos conectados com Ele, se nós não estamos na mesma sintonia, esse é o momento, irmão, para nós nos conectar com Ele e ouvir a voz doce, suave, nitidamente falando aos nossos ouvidos. Esse é o momento, irmão.